Bom dia. Continuando o nosso tema de cura e libertação, vamos falar hoje sobre aborto e histórias de aborto na linhagem. Deuteronômio 18:10 diz: Em ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha a Moloque. A prática do aborto ou o seu consentimento não apenas deixa a pessoa sob o jugo de Moloque, que é uma entidade que é prescrita na Bíblia Sagrada, como nós vimos aqui em Deuteronômio, como invoca também um julgamento divino, uma sentença de morte pessoal e geracional. Sintomas físicos, emocionais e espirituais do aborto são terríveis, como esterilidade crônica familiar, abortos involuntários, ciclos abortivos na vida dos descendentes, doenças, insuficiências financeiras, tudo isso é uma estrutura advinda do aborto voluntário. É uma marca espiritual e Êxodo 20, versículo 13 diz ali, não matarás. É um mandamento. Mesmo o aborto, quando ele é legalizado, ele é um derramamento de sangue inocente e é algo, como nós vimos em Gênesis 4:10, que clama. O sangue clama desde a terra pelo Senhor. O aborto ele gera marcas espirituais de morte, de culpa e de condenação. Maldito aquele que aceitar suborno para matar o inocente, Deuteronômio 27, versículo 25. Então, o aborto, ele é uma marca espiritual do sangue inocente derramado e ele traz consequências geracionais e iniquidades. Êxodo 20, versículo 5, ele diz, visito, eu sou Deus zeloso, né? A parte B diz, visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A iniquidade é a raiz espiritual que faz com que ciclos ou fatos ou atos sejam repetidos nas gerações. Os abortos provocados, eles podem gerar na geração vindoura abortos espontâneos. Os descendentes podem sofrer essa estrutura de esterilidade, de doenças ginecológicas, de desequilíbrios hormonais e ali a esterilidade de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana eram tratada uma esterilidade como algo espiritual. Então nós precisamos compreender essas consequências geracionais da iniquidade. O aborto ele pode trazer problemas financeiros como fruto da iniquidade. O versículo chave aqui é Deuteronômio 28:18. Maldito seja o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. A desobediência, ela gera maldição nas áreas da produção e da prosperidade. Abortos e sangue inocente atraem opressão espiritual, inclusive sobre as finanças. E principalmente quando alguém usa o seu dinheiro para abrir o portal da morte por meio do aborto. A renovação espiritual é necessária para quebrar essa maldição, como diz Gálatas capítulo 3, no versículo 13. O aborto, ele é uma porta para espíritos de morte e para espíritos de culpa. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10, parte A. Mulheres que passaram por aborto, muitas vezes elas lutam contra a culpa, contra a depressão, mesmo que ele seja espontâneo. Mas quando ele é um aborto provocado, um aborto voluntário, que nós chamamos, é pior. A sensação de impotência, a sensação de culpa, de autoacusação, às vezes até de pensamento suicida, tomam muito conta dessas pessoas. Então a alma fragmentada por um aborto, ela precisa de restauração e ela precisa de libertação. É uma estrutura que
atinge muitas pessoas. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas precisam de uma declaração profética para estabelecer nas suas vidas esse ambiente de cura. As pessoas precisam elas precisam naturalmente se restaurar para estabelecer a sua identidade em Deus, sabendo que, como diz a Epístola de João, que se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Nós sabemos que existe um pilar de iniquidade geracional, quando Deus fala ali em Êxodo 25, que Ele visita até a terceira e quarta geração com a iniquidade. Então o aborto, como ele abre uma brecha espiritual que pode gerar padrões repetitivos de esterilidade, aborto espontâneo e doenças reprodutivas, e até problemas emocionais nas gerações seguintes e também financeiras, precisa haver uma confissão, né? Nós temos que entender que esse pilar de culpa que nós estamos falando é uma das coisas que mais assola as pessoas que porventura fizeram um aborto. Esse pilar de culpa, esse pilar de condenação espiritual, esse pilar de não deixar a pessoa se conectar com Deus por medo ou por vergonha, por culpa mesmo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1, nós temos que entender que a nossa identidade em Deus, quando João 12 diz, mas a todos quantos o receberam, a saber, os que creram no seu nome, foi-lhes dado poder para serem feitos filhos de Deus. O espírito de culpa, o espírito de vergonha, de autoacusação, o espírito que prende a alma de uma mulher ou de um homem envolvido nisso em ciclos de autossabotagem, depressão e doenças psicossomáticas, precisam ser renunciados, né? Naturalmente, essa estrutura, quando há confissão, há o perdão. Então nós temos que crer na palavra de Deus em relação a isso. Existe, derivado do aborto, pilares de mortes prematuras e esterilidade, né? Como nós lemos aqui em Deuteronômio 28:18, maldito será o fruto do teu ventre. Naturalmente, abortos provocados, eles podem abrir porta, como nós falamos, para abortos espontâneos e esterilidade crônica, como uma manifestação espiritual da iniquidade geracional. Há um comprometimento com o recomeço da vida. Por isso que precisa haver a confissão. Uma outra estrutura que também é importante falarmos em relação ao aborto é o pilar da ruptura dos propósitos proféticos. Nós temos que entender que Jeremias 1:5 diz ali, antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei. Então, cada vida tem um propósito profético. Nós somos feitos para dominar. Nós somos feitos para liderar. Todo ser humano foi feito para ser um líder. Em alguma área da nossa vida nós vamos liderar. Cada vida tem um propósito profético específico. O aborto, o que ele faz? Ele interrompe os destinos, ele cancela os chamados. A morte de uma criança é a morte de um plano divino sobre a terra. Houve um momento que Deus disse para a mãe de Esaú e Jacó que no ventre dela havia 2 nações. Existe talvez, também derivado do aborto, aquilo que nós chamamos de estagnação financeira, que é um pilar de maldição, onde muitas mulheres e famílias experimentam perdas financeiras, estagnação e dificuldades após um aborto, principalmente pelo senso de autossabotagem, pelo senso de culpa, pelo senso de autoacusação. Então, naturalmente, nós temos que compreender que esses pilares eles são importantíssimos nesse ambiente. Nós temos que compreender, mas a cura para tudo isso, como tudo no ambiente da libertação,
é a confissão. É uma confissão sincera, uma confissão espontânea, uma confissão corajosa, um arrependimento verdadeiro, porque a partir disso o perdão é estabelecido, como a Bíblia diz, confessando a Jesus ele perdoa e confessando aos irmãos, como lá fala em 1 João, e aos irmãos, como diz Tiago, existe a cura. Então a libertação e a cura estão intrinsecamente ligadas a uma estrutura total de confissão e arrependimento. É a chave para a mudança. Amém? Obrigado, Jesus, por esse dia. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua bondade e te pedimos perdão em nome de Jesus Cristo. Se porventura, consciente, inconscientemente, espontâneo ou provocado, se por alguma razão nós temos parte, Senhor, em um aborto, nós te pedimos perdão, uma confissão sincera e um arrependimento profundo para que em nós nunca mais paire a maldição ou a iniquidade de um aborto, que desfacela uma geração e estagna o propósito do chamado do Senhor. Em nome de Jesus. Derrama a tua paz, ó Deus, dentro dos muros de Jerusalém. Jerusalém precisa da tua paz, Senhor. Em nome de Jesus. Derrama a tua paz na cidade para a qual o Senhor nos fez transportar. Em nome de Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que nesse dia 2 de maio, o Senhor abençoe poderosamente a nossa vida. O Senhor nos dê uma finança segura, bastada, uma finança forte, Senhor, para que nós possamos ser despenseiros do reino de Deus. Nós te pedimos que o Senhor derrame sobre nossos filhos a tua bênção e quebre sobre a vida deles todo o ciclo geracional de eventuais abortos ocorridos nos nossos ancestrais, com eles, com os nossos ancestrais. Quebra o ciclo, Pai, em nome de Jesus, porque nós te pedimos perdão por isso. Nós nos posicionamos nesse lugar pedindo perdão ao Senhor. E nos posicionamos pedindo ao Senhor que seja quebrado o ciclo de maldição e iniquidade geracional por causa de aborto sobre a nossa geração, em nome de Jesus, e abençoa a nossa geração. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bom dia. Melhor dia hoje.